E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver um aplicativo que nos permite criar e editar fluxogramas para que a gente possa utilizar nas nossas aulas, nos programas que nós vamos fazer, nos fluxogramas que nós vamos então encaminhar ou exercitar ao longo do semestre. Então, nesse caso específico, a gente pode aqui identificar alguns processos do nosso lado esquerdo. Então, os processos que nós vamos precisar estão aqui. O primeiro deles, que é o process. Depois, nós vamos precisar desse terminator e do decision. Então, nós vamos inicializar e finalizar os nossos processos utilizando esse terminator. Nós vamos estruturar as nossas seleções e as nossas repetições com as decisões. E os processos serão, então, as ações que nós vamos realizar. Para que a gente possa criar um novo documento, então a gente cria através do new. Aqui nós vamos criar um documento, por exemplo, teste. Pronto, ok. Então aqui nós já temos um arquivo teste. E nós vamos começar ou inicializar o nosso algoritmo, o nosso programa com o terminator. Então vocês podem ver que quando eu cliquei, aparece na minha área de trabalho o Terminator. E aí nós temos alguns comandos disponibilizados para a gente. O primeiro aqui na nossa esquerda aparece aí uma corrente, são as ligações, ou seja, o fluxo do nosso fluxograma. Depois nós vamos utilizar esse comando. Nós podemos apagar, caso a gente tenha inserido algum elemento errado. Nós podemos editar esse documento ou copiar esse documento. Então, nesse caso, nós vamos editar o documento e nós vamos colocar aqui início, ou seja, vai ser o início do nosso fluxograma. Ok, o próximo elemento que nós vamos utilizar é um processo, por exemplo, essa caixa aqui. Então, nesse processo, você pode ampliar aqui caso você queira, né, mexendo aqui no processo simplesmente que você utiliza no seu aplicativo. Então, clicando aqui no processo, nós vamos então alterar e vamos colocar aqui um comando, por exemplo, buscar lâmpada. É que ele está abrindo aqui Vou ter que trocar esse aqui de posição, só um minutinho. Lâmpada nova. Ok. Então ele já está aqui com a caixa de procedimentos. Então a gente clica nela e arrasta ela para ela sair da posição onde a gente iniciou o processo. Nós vamos voltar aqui na caixa do início, porque o processo é do início para os elementos seguintes. Vamos clicar aqui na corrente. Está vendo que ele marcou 4 pontos azuis aí? Então nós vamos descer o processo. Então eu vou clicar nessa bolinha que está embaixo no centro e eu vou interligar com os outros diagramas que aparecem. Então, nesse caso, como eu só tenho um, apareceu o diagrama, onde eu vou conectar com o azul de cima, no meio. Então, ele põe aí para mim a seta indicando o procedimento, ou seja, o fluxograma que vai acontecer na minha estrutura. Isso quer dizer que, do início, eu vou buscar uma lâmpada nova. Então eu vou simplesmente tocando a tela, movimentar para onde eu quero meu fluxograma. E eu vou estabelecer agora um processo decisório, ou seja, eu vou colocar aqui uma decisão. Então apareceu aqui o meu fluxo de decisão, vou colocar aqui do lado. E nesse fluxo de decisão eu vou determinar se eu preciso trabalhar a ideia de buscar uma escada. Uma escada para fazer o procedimento de uma troca de lâmpada, por exemplo. Eu vou editar e vou colocar aqui. Necessita de escada. Ok.
Ok, então ele vai me perguntar a necessidade se eu preciso ou não de uma escada. Eu posso aqui, nesse caso, aumentar ou diminuir um pouquinho o meu processo decisório, tocando nessas bolinhas que aparecem aí no sistema para ficar mais bacana dentro aí do diagrama, dentro do elemento do diagrama. Agora eu vou voltar lá na busca da lâmpada, né? E vou colocar aqui como elemento de grade, ou seja, de posição. Ele vai sair daqui e vai entrar aqui na necessidade ou não de busca de escada. Eu vou elevar um pouquinho esse elemento aqui, simplesmente para poder mexer no elemento de fluxograma, alinhar aqui o meu fluxograma. E agora eu vou criar os eventos que são quando eu preciso de uma escada e o evento quando eu não preciso de uma escada. Eu vou lá no elemento decisório, né? Vou no elemento de processo, vou criar um novo processo. Então, se eu preciso de uma escada, um dos procedimentos que eu vou precisar é buscar a escada, por exemplo. Ok. Então, é o elemento que eu necessito neste momento, que seria então de buscar a escada. Perfeito. Então, eu vou criar no elemento decisório uma conexão, onde eu vou ligar essa conexão com o buscar escada. E eu vou clicar nesse elemento decisório, ou seja, nessa seta que eu criei, e vou editá-la. Então aí ele me permite dizer o sim e o não. Então eu coloquei lá sim. Então, necessito de escada? Sim. Busque escada, que é o procedimento que eu vou fazer. Mas eu posso não precisar da escada. Então eu tenho outra condição decisória nesse processo. Então eu vou colocar aqui do lado. E nesse elemento decisório, eu não quero escada. Então eu já vou para o procedimento. Troca lâmpada. Ok. Então nesse caso eu também posso vir no elemento de decisão ou de tomada de decisão e marcar aqui a conexão. Vou clicar de novo então no elemento de interligação, vou editar e vou colocar aqui o não, ou seja, a condição de negação da minha seleção. Agora, se eu busquei escada, então eu também posso trocar a lâmpada. Consequentemente, vou colocar aqui uma relação entre esses dois elementos, dizendo que se eu preciso de escada, primeiro eu preciso buscar a escada. Se eu não preciso, eu já posso trocar a lâmpada. Mas depois que eu busco a escada, eu então preciso trocar a lâmpada. E aí meu elemento chega ao seu fim, nesse processo introdutório, onde eu vou colocar aqui a edição dizendo que eu cheguei ao fim do meu fluxograma. Vou movimentar esse elemento dentro da minha estrutura aqui, do meu fluxo, e vou interligar da troca de lâmpada. Então eu vou finalizar o meu processo, a minha estrutura, fechando então o meu algoritmo, ou seja, o meu fluxograma que determina a possibilidade então de eu trocar uma lâmpada. Eu inicio o processo, busco uma lâmpada nova, tomo uma decisão se eu preciso ou não de uma escada. Se eu preciso, eu busco a escada. Se eu não preciso, eu já vou direto para a troca da lâmpada. Mas se eu busquei a escada, eu troco a lâmpada. E ambos chegam após a troca da lâmpada ao fim do meu processo. Então aí nós chegamos à finalização do processo. Eu posso salvar essa estrutura para que eu possa enviar para alguém. Então, para que eu possa compartilhar essa estrutura que eu acabei de criar. Eu vou salvar aqui. E é possível também que nesse processo eu possa compartilhar. Eu vou clicar aqui nesses três pininhos à direita e eu posso aqui compartilhar, e ele me diz qual é o tipo de compartilhamento que eu quero fazer. Então, por exemplo, eu posso exportar uma figura, eu posso exportar um arquivo PDF. Por exemplo, eu vou dar um nome para esse arquivo PDF, entrega, por exemplo. Pronto, ok.
E ele vai me perguntar, depois de gerar o arquivo, com qual aplicação eu quero fazer esse processo de compartilhamento. Então eu escolho o elemento que eu quero compartilhar e aí eu tenho a possibilidade de encaminhamento, caso eu tenha esse tipo de necessidade. Então hoje nós vimos como é possível que a gente faça a criação de um fluxograma, introduzindo os passos, as etapas que a gente precisa para concluir o objetivo. Também vimos como criar um processo decisório, como colocar as identificações das condições verdadeiras e falsas, e como estabelecer todo um processo de inicialização e finalização de um fluxograma qualquer.